Oi, gente, eu sou a Maria Luísa. Oi, eu sou a Isabela. Nós somos alunas do primeiro ano de Relações Internacionais da Unesp e estamos participando do projeto do Laboratório de Relações Internacionais e nós vamos fazer uma conversa com a doutoranda Jaqueline Pigato. Jaqueline, se apresente, por favor. Olá, Maria Luísa, Isabela, todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui no podcast. Bom, a gente vai discutir um pouco hoje sobre proteção de dados, né? Essa principal área, né, Jaqueline, de pesquisa agora, sempre. Né? A gente acompanhou um pouco da sua trajetória desde o TCC. Como que é que você se interessa por esse tema? Então, eu estou nesse tema de governança da internet desde a graduação em RI pela Unesp, o mestrado também em RI pelo programa Santiago Dantas, e agora migrei para Ciências Sociais no doutorado, para continuar ainda nesse tema, e é um tema muito amplo, e o tema da proteção de dados é uma das principais pautas aí que desponta no tema da governança da internet, e está sendo bem agora quente, né, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia da Covid, aí, de como que os dados e localização e os smartphones nos nossos bolsos podem ajudar aí ou não a disseminação do vírus, né? Sem dúvidas. E falando um pouco sobre esse tema, né, de proteção de dados, você, bacharelada que nem a gente está vendo, né, relações internacionais, como você acha que a proteção de dados ela é relevante para o estudo das relações internacionais, né? Pensando assim, como essa abordagem internacional, né, que a gente vê tão característica desse curso, ele pode complementar essa discussão, né, a discussão sobre esse tema. Bom, as relações internacionais, de maneira geral, elas trabalham com questão de confiança, certo? Um país, para ele acordar negócios, exercer diplomacia, parcerias, seja com outros países ou com empresas, tudo isso depende de confiança, é a base dos relacionamentos. Então, nesse momento que a gente vive de grande evolução tecnológica, praticamente todos os serviços que a gente tem estão baseados em dados, né? A gente ouve falar constantemente que os dados são o novo petróleo. Então, ter mecanismos jurídicos, como lei de proteção de dados, acabam sendo vitais nesse cenário. A gente passa hoje por transformações assim muito fortes, e os serviços digitais eles acabam despontando nessas transformações como a liderança das relações globais. Então, pensar em proteção de dados é pensar em como manter, por exemplo, relações comerciais de uma forma segura, com salvaguardas, com responsabilidades para todas as partes envolvidas. Se uma empresa, por exemplo, faz negócios com outro país ou se fornece serviços à população de outro país, é preciso que as normas de proteção de dados sejam equivalentes, como é o caso, por exemplo, a gente chama de GDPR, né, a Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que tem esse caráter extraterritorial, ou seja, essa lei ela se aplica a serviços prestados no bloco, mesmo eles sendo serviços de outros países, como a gente tem as redes sociais, por exemplo, as grandes Big Tech dos Estados Unidos, que prestam serviços mundo afora. Legal. O que estuda exatamente um pesquisador de governança global da internet e como isso se relaciona com o âmbito das relações internacionais? Bom, a governança global da internet ela é um campo de estudo muito vasto e é multidisciplinar, é importante destacar isso. Como as próprias relações internacionais também acabam sendo bastante interdisciplinar. Hoje em dia a gente não consegue mais pensar em viver sem internet, né? Então, o que a governança da internet vai pensar? Como que as sociedades dependem muito desse meio, que é um meio transnacional. Então, quando a gente pensa em governança global da internet, é quase que natural pensar que é um tema de RI. E a gente pensa, então, em toda essa governança necessária para o funcionamento e para a manutenção desse meio de comunicação que é a internet, desde a infraestrutura
a gente tem cabos e satélites, passando pelos protocolos que permitem uma conversa entre as redes, que permite que, por exemplo, aqui do Brasil, você acesse um site da Inglaterra, por exemplo, até a camada mais visível para nós, que somos usuários comuns, né, da rede, que são as plataformas digitais, como as redes sociais, os nossos serviços de e-mail, de agenda, de mapa, as lojas online, né, o e-commerce. Então, estudar parte desse enorme ecossistema, que é a governança da internet, é estudar essa governança em várias camadas e por várias perspectivas diferentes, seja no âmbito de infraestrutura e viabilidade das conexões, seja no âmbito de proteção de dados ou controle de conteúdo como desinformação, por exemplo. Acaba sendo um arcabouço assim, gigantesco que traz especialistas de várias áreas, desde cientistas da computação, analistas de redes, cientistas políticos, economistas, sociólogos, juristas e, é claro, nós internacionalistas. Então, a proposta dessa governança também ela pode variar a depender do ator que a propõe. De modo geral, aqui no Ocidente, a gente está muito acostumado com um discurso de uma única internet, uma internet livre, universal e democrática, que foi como os seus idealizadores, né, a disseminaram nas redes acadêmicas ali nos Estados Unidos desde a década de 70. E durante os anos 90, quando a internet chegou ao usuário comum, a proposta era mais voltada para o comércio, graças ao patrocínio aí do governo estadunidense, né, uma perspectiva liberal. E então a gente tem hoje alguns desafios, por exemplo, como a visão chinesa e a visão russa, que para eles a internet deve corresponder aos seus territórios físicos. Então, eles usam um termo para isso que é a soberania digital, ou seja, dentro dos seus territórios a internet funciona como eles determinam. Então, a gente tem os famosos casos de censura do governo chinês, por exemplo, né, para determinados termos de busca que você procura lá, você não acha. Por isso que na China você não tem Google nem Facebook, mas você tem alguns serviços semelhantes, né, e até mais aprimorados para concentrar as informações e os serviços que os usuários precisam num lugar só. Por exemplo, o WeChat, né, que é um aplicativo famoso da empresa Tencent. Então, você tem essas abordagens diferentes, a depender do ator que está colocando essa governança. Você tem também uma abordagem europeia, onde a soberania digital ela acaba se referindo à autonomia da população para decidir os direitos e deveres dos usuários na internet. A Europa ela traz um discurso muito forte assim, de regular para manter direitos e deveres, parecido com o que o Brasil fez uns anos atrás, quando a gente colocou o Marco Civil, uma lei em vigor aqui no Brasil, em 2014. Então, tem assim, essa perspectiva europeia que está contrabalanceando, aí, ela está no meio termo entre essa perspectiva estadunidense, onde praticamente não há intervenção estatal, e a da China, onde tem um autoritarismo, né, muito centralizado no governo. Então, acaba que a governança da internet é um assunto aí, acho que mais do que natural para as RI, embora ainda seja bem pouco estudado, né, na área. Uhum. E esses três modelos, né, de governança da internet, como você falou, eles se relacionam com essa ideia de soberania digital que você citou ali rapidamente. Será que você poderia explicar melhor o que é essa ideia de soberania digital? O que ela propõe? E, enfim, poder relacionar um pouco essas três noções? Como esses três modelos eles estão aparecendo agora, nesse contexto de pandemia? Então, o conceito de soberania digital é um conceito que vem sendo disputado. Conforme a gente tem agora um momento de uma nacionalização mais forte no cenário internacional, né? Essa tendência de uma retomada aí do nacionalismo. Para o governo chinês, soberania digital significa possuir o controle sobre a rede, sobre o conteúdo, os dados, dentro das suas fronteiras. Então, é uma visão mais realista, né? Se assemelha mais ao realismo que a gente tem nas RI. A visão europeia, que foi bem sintetizada num discurso que a Angela Merkel fez no ano passado, na abertura do Fórum de Governança da Internet, que é um evento que a ONU promove anualmente, e o ano passado foi em Berlim, então a Merkel fez esse discurso na abertura do evento e ela falou desse termo, ela falou de soberania digital, como sendo
a autonomia que cada indivíduo e a sociedade tem para determinar como que vai ser o desenvolvimento da internet. Então, ela faz uma relação entre soberania e autonomia. E o que eu vejo acontecer hoje, isso ficou muito claro para mim assim, durante essa última década de 2010, é que a gente tem esses 3 modelos de governança para a internet, e esse é um pressuposto do meu projeto de doutorado, né? Que a gente tem esse modelo estadunidense que prioriza o livre mercado, ele tem aí as suas grandes transnacionais de tecnologia, né, as Big Tech, concentrando esses dados de várias populações que se tornam recursos de poder. A gente tem um modelo europeu, que tem várias ações aí recentes da União Europeia, criando fortes regulações, né, regulações extraterritoriais que afetam as empresas americanas, por exemplo. E a gente tem o modelo chinês, que é um intervencionismo autoritário, né, que acabou restringindo aí a entrada de empresas estrangeiras, ao mesmo tempo que fortaleceu as grandes empresas deles, que também se tornaram transnacionais. A gente tem a Huawei hoje aí muito forte. Então a gente tem essa soberania digital dividida, né, em perspectivas diferentes. A europeia é mais focada no Estado, mas dentro de uma visão democrática. A chinesa e a de vários países ali asiáticos que estão na área de influência da China, concentrada no Estado também, mas dentro de uma abordagem mais autoritária, né, e com um alinhamento muito forte com o setor privado. E no caso estadunidense, a gente tem um foco no setor privado, no poder concentrado pelo Google, pelo Facebook, a Amazon, a Apple, e as relações com o governo ali também são fortes, mas ao mesmo tempo essas empresas tentam cumprir com as regras e as diretrizes de fora dos Estados Unidos, para atender muito das demandas da União Europeia. Então é uma relação assim, bem delicada. Essas empresas americanas, elas nasceram num ambiente de autorregulação, ou seja, elas mesmas criavam as regras, né, sem alguma supervisão do Estado, para lidar com os problemas que iam surgindo. E hoje esse discurso mudou muito, principalmente depois desses casos que a gente teve da Cambridge Analytica, né, e casos diversos de vazamento de dados e polêmicas sobre fake news e atingindo eleições, atingindo diretamente o Estado. Então as empresas acabaram cedendo um pouco de regulação para o Estado para não perder totalmente uma autonomia. E o Emmanuel Macron fez um discurso muito forte sobre isso no IGF de 2018, no Fórum de Governança da Internet em 2018, que foi em Paris. Porque ele basicamente chegou e falou no evento: ou vocês regulam com a gente, ou vocês vão ser regulados pela gente, pelos Estados. Então, as empresas acabaram pondo aí um pé no freio, né? E a gente vê esse discurso mudar muito claramente, assim. Essa é uma análise que eu faço no meu mestrado, de 2013 até 2018. Porque em 2013 a gente teve o caso do Snowden, que expôs a espionagem do governo americano e as empresas como sendo vítimas, né, de ter que entregar esses dados para o Estado. Então ali a gente vê um discurso muito forte de autorregulação das empresas, de que elas determinam o que é melhor para a internet, para os seus usuários, que não se pode confiar no Estado. E aí depois, em 2018, a gente tem esse caso da Cambridge Analytica, onde muda totalmente o cenário, né? E agora as empresas elas estão sendo aí as grandes culpadas de ter essa grande quantidade de dados e não ter uma segurança específica ou não ter as diretrizes certas para lidar com esses dados. Então as empresas acabam concordando que os estados precisam estabelecer alguns parâmetros para as plataformas digitais, e o próprio Mark Zuckerberg chegou a citar a GDPR, que é a Regulação de Proteção de Dados Europeia, como um exemplo a ser seguido. Sim. Você escreveu um texto, né, chamado Para Onde Vai a Proteção de Dados Pessoais em Tempos de Covid-19? E nele você fala que na China o maior poder sobre os dados está no setor privado e não com o governo chinês. Você acha que isso é uma tendência em outros lugares do mundo? Bom, o setor privado, hoje em dia a gente vê muito mais claro isso com a evolução tecnológica, ele acabou assumindo várias funções que antes eram funções do Estado. Por exemplo, se você pegar desde cartografia, por exemplo, hoje todo mundo abre o celular, está com o Google Maps ali, problema resolvido. E
Outros exemplos também, assim, para sair um pouco da questão da internet, é a produção de foguetes espaciais, por exemplo, tem a SpaceX produzindo. Então, que eram importantes para o Estado. E os dados pessoais, hoje, são desses recursos. É um recurso de poder, né, um ativo extremamente importante no cenário internacional. Então, nas RI, a gente geralmente vê o Estado numa perspectiva realista, né, como um ator preponderante no sistema internacional, e essas empresas, elas vêm demonstrar que isso não é mais verdade, que a gente está num cenário onde as empresas e os Estados são atores ali quase que equivalentes. A gente precisa inserir isso nas nossas análises, né? A gente tem uma grande gama de atores, e alguns vão ser mais poderosos que outros e possuir mais recursos do que os outros, e não são só os Estados. E por isso que as leis de proteção de dados acabam sendo tão relevantes, porque elas acabam estabelecendo os direitos e deveres de todos esses atores. Essas leis, elas atribuem responsabilidades não só para as empresas que coletam os dados, por exemplo, mas também para o setor público. E esse tipo de respaldo jurídico, como a nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD aqui do Brasil, que acabou tendo sua entrada em vigor, que era para esse ano, foi jogada para o ano que vem, e justamente agora, né, nesse momento tão crítico, essa lei esclarece que a coleta e o processamento dos dados deve ter uma finalidade restrita. Então, como agora no caso da pandemia, acho ótimo que tenha parcerias público-privadas, né, entre empresas do setor tecnológico com os estados, para que os governos possam direcionar políticas públicas, mas tudo isso deve ser feito com respeito aos titulares dos dados, né, aos usuários. Então, dentre as muitas diretrizes, por exemplo, uma das que eu acho mais importante é o princípio de proporcionalidade e necessidade. Ou seja, você não pode coletar mais dado do que precisa para a finalidade específica daquela coleta. Então, essa finalidade ela tem que ser explícita e tem que haver transparência nesses processos. Então, se o setor privado está concentrando essa informação e ele precisa compartilhar com o Estado para viabilizar políticas públicas, beleza, mas eu vou fazer do jeito certo. E aí, passado esse momento de emergência, esse dado tem que ser completamente deletado. Não pode reter ele. Então, não basta a gente ter uma lei, né, que dite essas diretrizes, e que no caso do Brasil ainda está em falta a entrada em vigor, mas é preciso um poder fiscalizador muito forte e independente, né, como a nossa Lei Geral de Proteção de Dados propunha, né, originalmente, a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, para fiscalizar essa lei, e que é um corpo que acabou sendo vetado na sua configuração que foi originalmente proposta. Esse problema, né, que você comentou, na verdade essa necessidade, né, do setor privado ele atuar em conjunto do público, né, conforme esse princípio, na verdade era um problema antes, né, nos Estados Unidos, por exemplo, tinha muito esse problema, acho que foi uma das coisas que você comentou, ou no seu doutorado, ou nos outros textos que a gente leu no seu, que tinha esse problema de publicidade, de comercialização em cima dos outros dados, né? E que é um risco que existia antes, né? E que esse princípio tenta, né, solucionar, assim. Uhum. Com certeza. Eu acho que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é um forte exemplo, porque ela é uma lei muito bem elaborada, muito baseada na GDPR europeia, e também adaptada ao contexto brasileiro, acho que isso é importante, e acaba sendo as diretrizes essenciais, assim, para a gente ter uma economia baseada em dados de forma segura, porque a gente já tem essa economia baseada em dados, mas ela precisa ser feita de modo seguro, que respeite todos os atores envolvidos e que viabilize, né, novos modelos de negócio. Sim. E você fez um comentário agora sobre esses dados, eles serem utilizados para coleta, né, que está sendo feito, enfim, com um determinado fim, e depois eles serem excluídos, né, respeitando a privacidade. Essa é uma questão, aliás, que você levanta, né, se esses dados eles vão continuar sendo armazenados ou se eles serão excluídos depois desse uso.
se a gente pensar agora no momento de pandemia e tudo mais, como você acha que isso está sendo ministrado assim, pelos países? Eles estão tendendo mais para o armazenamento ou para depois excluir realmente e, enfim, respeitar a privacidade das pessoas? Então, até agora a gente ainda não tem muita clareza de como que esses dados estão sendo utilizados, né? Ainda mais se eles estão sendo armazenados ou se estão sendo deletados. O que eu vejo é que agora a gente tem uma oportunidade tanto para fazer um bom uso desses dados, quanto para o mal. E o que a gente fizer agora pode ditar o que a gente vai fazer por muitos anos, mesmo depois da pandemia. Então, a necessidade que os países têm hoje de criar uma vigilância maior, né, um controle maior, ele pode abrir precedentes para um sistema de menos privacidade, né, mesmo depois da crise pandêmica. Ou seja, aí a gente tem um cenário que a conjuntura crítica legitimaria mecanismos de vigilância e de controle social, como geralmente acontece depois de um grande evento. Por exemplo, em 2008 teve as Olimpíadas de Pequim, né, na China, e foram ampliados funcionamentos de vigilância tecnológica, assim como o próprio 11 de setembro, né, nos Estados Unidos. Ele acabou permitindo ações como o ato patriótico, que levou aos mecanismos de vigilância que a gente foi descobrir lá em 2013 com o Snowden. Mas, por outro lado, eu acho que a gente também tem uma oportunidade de enrijecer essas leis de proteção de dados e criar precedentes que permitam o uso responsável, né, desses dados, dentro dos parâmetros, das diretrizes acordadas por lei, como a questão da finalidade, da proporcionalidade, da transparência, né, e do consentimento do titular dos dados. Então, é uma oportunidade até para o fortalecimento democrático, para o fortalecimento das instituições e até também de uma certa redenção para essas empresas que já falharam com a gente no passado, né, com seus consumidores, de agora estar fazendo a coisa certa, estar aprimorando a sua proteção de dados, como que elas processam esses dados. A gente tem um exemplo muito bom aqui no Brasil e bem recente, no caso da pandemia, que foi pedido pelo IBGE, né, através de uma medida provisória muito geralzona, assim, que eles divulgaram. Eles pediram os dados pessoais dos clientes das operadoras de telefonia, sem especificar a finalidade do uso ou como que se daria o tratamento adequado desses dados. E o pedido foi suspenso pelo STF, enfatizando a importância dos direitos individuais à privacidade. Salvo engano, acho que foi a primeira vez que o STF reconheceu assim, expressamente o direito fundamental à proteção de dados, né? Ou seja, esse caso acabou abrindo um precedente importante e positivo para o país nesse tema. Tem um outro caso também agora na pandemia que é bem observado, né? A gente está estudando bastante, que é o desenvolvimento desses aplicativos de contact tracing, que é basicamente os celulares alertarem a partir da informação que você mesmo forneceu sobre o seu estado de saúde, se houve proximidade com uma pessoa que foi infectada, né, pelo coronavírus. E aqui a gente tem, assim, 2 pontos importantes. Primeiro que esse tipo de monitoramento, ele pode ser interessante numa população onde muitos foram testados, né, onde há uma alta taxa de testagem, porque não adianta você andar por aí com o aplicativo no seu bolso sem saber quem foi testado ou não. E não é o caso que a gente tem no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem um nível muito baixo ainda dessas testagens. Então aqui no Brasil não seria viável. E o segundo ponto é que já teve na Inglaterra, com o NHS, que é o SUS, né, da Inglaterra, ele começou a usar um aplicativo com esse conceito e já apareceram problemas de segurança da informação. Recentemente foi publicado na Wired, que é uma revista especializada em tecnologia, né? Revelaram na reportagem que os arquivos do NHS foram deixados sem segurança nenhuma no Google Drive, expondo o planejamento para versões futuras do aplicativo que ia coletar dados como endereço, informações demográficas como idade, etnia e localização dos usuários. Então, ainda que essas informações, né, sejam fornecidas com o consentimento do usuário, tem que ter um planejamento transparente do funcionamento e do tratamento dos dados, explicitar a finalidade da coleta daqueles dados e por quanto tempo ele vai ser mantido. A gente teve também já a notícia de vazamento de dados por esse tipo de aplicativo
na Índia e na Coreia do Sul, agora bem recentemente. Então a gente ainda está vendo muitos desafios, né, na coleta de dados para o combate à pandemia. E eu acho que o primeiro ponto que deve ser observado no desenvolvimento de algum tipo de mecanismo desse, né, de um aplicativo, algo que utilize seu celular para ajudar no monitoramento, é analisar a eficácia. É você se questionar, será que esse aplicativo, que foi desenvolvido por uma organização ou por um governo, realmente vai melhorar o quadro da pandemia na região que eu moro? Eu não sei se tem testes para todo mundo, se as pessoas vão estar testadas ou não, por exemplo. E se vai resolver, qual que vai ser o período de uso desses dados? Eles vão ser descartados depois de um certo tempo? E esses dados, eles vão ser armazenados onde? Direto no meu aparelho ou numa base centralizada do governo ou de uma empresa, por exemplo? Então, hoje a gente ainda tem muitas dúvidas de como que esses mecanismos estão funcionando. A gente está acompanhando atentamente, quase que todo dia tem novidade, né, sobre isso, sempre surge alguma coisa. Mas eu acho que o importante aqui é a gente ver que tem essa oportunidade de ir para o caminho certo e não permitir um uso indiscriminado desses dados, porque hoje também acho que as pessoas estão mais alertas sobre o compartilhamento dos dados e a gente vê uma cultura de privacidade crescendo depois de tantos casos aí que a gente já teve nos últimos anos. Sim. No seu TCC, você fala sobre o Brasil, a governança da internet, e você fala da repercussão do caso do Snowden, né? Sobre o controle de dados. E você fala sobre as empresas que traçam, né, os perfis das pessoas e fala dos governos, né, que usam os dados para monitoramento. Aí, sobre essa questão, esse cenário, você coloca a questão da informação ser um recurso público ou ser um ativo apropriável. E como você responderia essa pergunta com esse cenário atual da pandemia? Bom, acho que a gente tem que primeiro diferenciar a informação de um dado pessoal. Porque um dado pessoal, ele, fora de contexto ou um dado isolado, ele pode ser apenas um dado e não ter utilidade para nada. Mas se ele for contextualizado e agregado a outros dados, ou que ele seja um dado identificável, né, que você possa identificar um indivíduo a partir dele, então a gente pode ter informações pessoais, a gente pode falar de informações pessoais. E é esse tipo de perfil que as plataformas e os algoritmos estão construindo sobre nós, né? E tem um caso que eu acho que deixa isso muito claro, que foi a compra do WhatsApp pelo Facebook. Porque hoje em dia muita gente fala, né, os Estados Unidos, por exemplo, agora no final do ano passado, com a campanha e tal, um dos temas era quebrar as Big Tech, né, quebrar os monopólios. Então, por que essa aquisição foi permitida, dessa compra? Porque provavelmente essa aquisição não foi vista como uma questão concorrencial, porque o Facebook e o WhatsApp são serviços diferentes. Só que o grande recurso de poder que está em jogo aqui são as bases de usuários. Então, quando houve essa compra, a base de usuários do grupo Facebook aumentou consideravelmente, porque muitas pessoas têm o WhatsApp, mas não têm o Facebook. Então, se você até notar, é interessante que depois que essa compra foi efetivada, né, as bases foram unidas, algum contato que você tem no seu WhatsApp, mas não tinha como amigo no Facebook, apareceu como uma sugestão de amizade. Todo mundo passou por isso. Então, eu conto essa história para a gente pensar em quais dados estão sendo coletados por cada aplicativo e como que eles estão sendo agregados e monetizados. E você, como usuário, acabou consentindo com isso, porque você foi lá e aceitou os termos e condições de uso que você provavelmente não leu na íntegra, ou não leu nada, nenhuma linha. O que é normal, todo mundo faz isso. Então, o dado, ele é pessoal, como o próprio nome já diz, né? E cabe a nós, titulares dos dados, também permitir que ele se torne um ativo ou uma informação pública. E a gente acaba permitindo isso o tempo todo, porque a gente posta tudo sobre a gente nas redes sociais, né? Para onde a gente vai, o que a gente comprou, qual bichinho de estimação tem em casa, o que eu tô comendo, etc. Então, são informações pessoais que eu escolhi tornar públicas. E aí eu volto a falar das leis de proteção de dados, da responsabilidade de todos os atores envolvidos, porque a gente está incluso nisso, nós titulares dos dados. E aí também tem uma questão de educação, né, e de conhecimento.
porque não basta você ter um arcabouço jurídico e um enforcement da lei se você não tiver alguma educação digital. E é isso que é uma necessidade muito forte hoje em dia. Né? Eu acredito que muitos usuários, por exemplo, têm uma conta no Facebook, mas não leu as políticas da comunidade, os termos de uso, não entende o funcionamento dos algoritmos e como que o produto que você pesquisou no site da loja tal aparece no meio do seu feed, como uma propaganda, né, um patrocinado. Então, um dos pontos, inclusive, da GDPR, da lei europeia, é ter esses termos de privacidade mais claros na plataforma para o usuário, em uma linguagem que seja acessível também, para você né, poder compreender o que está sendo feito. E se você reparar, desde 2018 para cá, que foi quando essa lei entrou em vigor, o Facebook e o Google tentam te mostrar de modo mais claro onde você pode alterar suas preferências de privacidade, né? Sim. Então, resumindo essa fala, eu acho que assim, o usuário tem que ter um conhecimento mínimo sobre os aplicativos e os serviços que ele está utilizando, inclusive ter um conhecimento sobre as suas responsabilidades e seus direitos como usuário. Os serviços que coletam esses dados, né, as empresas, elas têm que ter uma transparência, têm que delimitar a coleta ao serviço que foi contratado. E no caso das redes sociais, por exemplo, você está aceitando ter o seu perfil coletado para que as propagandas mais relevantes apareçam para você. E você não autorizou um repasse desses dados para uma outra entidade. Então, esse compartilhamento deveria ser legal se tivesse uma lei em vigor, uma lei robusta de proteção de dados. E no caso da pandemia, o Estado também tem um certo respaldo aí para utilizar essas informações, né, que foram necessárias no combate da situação, mas ele não tem uma carta branca para fazer um uso indiscriminado desses dados. Então, volto a repetir, verificar a finalidade da divulgação das informações, né, aí se os dados que forem divulgados, se eles têm uma justificativa plausível para essa divulgação, eles não podem serem excedidos, né, e devem ser implantadas também salvaguardas para respeitar e proteger o titular dos dados. Sim. E além dessa questão, né, de termos que às vezes a gente não vê, a gente às vezes vê, né, no WhatsApp principalmente, que toda a conversa, as mensagens são criptografadas, né, e essa é uma outra questão relevante, né, da criptografia. Uhum. E tem um debate, né, muito, muito grande, é uma coisa que você expõe no seu TCC, que é, por um lado, né, através da criptografia, ela protege a privacidade dos usuários e tudo mais, ela também ajuda a comunicação entre criminosos, né, facilita atividades ilegais, a prática de terrorismo e tudo mais. Então, como que a gente pode administrar o uso desse recurso que é tão, né, problemático e expõe esses desafios mesmos, né, principalmente nesse momento de pandemia? O uso da criptografia ele é muito polêmico, assim, bastante, e há muitos anos. No nível pessoal, eu acredito que se o usuário tem conhecimento suficiente para usar a criptografia, ótimo, porque ele pode ter muito mais privacidade. Do mesmo jeito que a criptografia permite comunicações entre criminosos e atividades ilícitas, por exemplo, ela também permite que o jornalismo investigativo seja mais seguro, por exemplo. Então, como tudo na internet, é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E já houve até, inclusive, um relatório da ONU sobre direitos humanos que recomendou o uso de criptografia para a liberdade de expressão. Então, é uma ferramenta que está crescendo. Administrar o uso da criptografia por entes privados, serviços digitais e governos, acho que é uma questão tão relevante para políticas públicas e de responsabilidade social também. Por exemplo, depois do caso do Snowden, né, nessa última década, assim, os serviços do Google acabaram aumentando bastante o uso de criptografia para fluxo de dados, para evitar que as comunicações dos seus usuários fossem interceptadas por atores que poderiam ser o próprio governo americano. E outros países, como a Austrália e o Reino Unido, vão contra essas práticas, porque eles veem um empecilho nas medidas de segurança nacional e, né, toda essa preocupação com o terrorismo e outras atividades. Então, o uso dessa ferramenta ainda está longe assim, de ser total, assim, de ser muito disseminado.
E até mesmo pelo viés de funcionamento das plataformas, muitas empresas dependem de dados e metadados para garantir a funcionalidade apropriada dos produtos, né? Em caso, por exemplo, de você recuperar os dados que você esqueceu sua senha. Então, elas não vão implementar a criptografia de uma maneira total, assim, 100%. Por enquanto, está na mão dessas empresas decidir se implementa a criptografia ou não. E, ao mesmo tempo que ela está também protegida, né, de fornecer dados a um governo, se ela usa a criptografia, ela enfrenta essa responsabilidade de ter o seu serviço utilizado por atores mal intencionados. É uma discussão bastante delicada. Inclusive, a gente está gravando esse podcast hoje, dia 19 de maio, né? Amanhã, dia 20, tem um julgamento do STF sobre a criptografia e o WhatsApp. E aí a gente vai ver... Podemos fazer uma versão 2, então, né? Já sei. Então a gente vai ver aí que vão... se vai ter um precedente aí, né? Algum caso interessante. E o julgamento em si, assim, já está um pouco específico demais, né? Para falar só do WhatsApp, porque... os cybercriminosos, se eles quiserem realmente fazer alguma coisa de errado aí, provavelmente eles vão usar o Telegram, não usar o WhatsApp, mas enfim. Aí já é outra discussão de serviços mais populares ou não. Mas se os governos ordenassem, por exemplo, e mais especificamente o governo americano, que é o país natal dessas grandes empresas, né, de serviços digitais, se ordenasse mudanças na arquitetura de informação, aí sim a gente teria um cenário que poderia facilitar essa vigilância. Só para concluir, então, para retomar as ideias. Essa criptografia, então, ela é suficiente para proteção de dados? A gente pode se sentir, ufa, tô protegido, tenho meus dados bem guardados, enfim. Acredito que até hoje, sim. Se você tem um sistema criptográfico forte o suficiente, você pode se sentir bem mais protegido, mas eu não diria 100%, porque ao mesmo tempo que você evolui numa criptografia, você evolui numa outra ferramenta, num aparelho ou na internet das coisas, que você vai ter a sua casa inteira te ouvindo o tempo todo. Então, é um cenário de muita transformação, transformações muito rápidas. E você também diz na sua tese de TCC, você fala sobre o protagonismo do Brasil quando foi exposto, né, quando o Snowden revelou, né, a espionagem do governo americano. Você acha que o Brasil ainda tem um certo protagonismo no cenário internacional sobre isso, ou você acha que foi só naquele momento específico? Infelizmente, a gente não tem mais um destaque internacional, mas ainda a gente tem muitos méritos. O Brasil ele soube utilizar muito bem a conjuntura do Snowden para ampliar aí um soft power desse tema e advogar internacionalmente por direitos e deveres dos atores na internet. Tanto que em 2014, né, um ano depois do Snowden, a gente aprovou o Marco Civil. Só que depois disso, com a instabilidade interna, né, que acabou ocupando o país e ocupa o país até hoje, a nossa política externa e diplomacia foram bastante enfraquecidas. A União Europeia acabou ocupando bem essa posição de liderança global nas questões da internet, né, tentando influenciar essa perspectiva de conciliar regulações estatais com direitos e deveres de todos os setores, né, presentes online. Tanto que a nossa lei de proteção de dados foi bastante inspirada na lei europeia. E apesar de a gente não ter mais esse destaque no sistema internacional, a gente tem um corpo especializado muito competente e ativo, não só de especialistas, como da sociedade civil, organizações da sociedade civil, que estão sempre atentos aí aos acontecimentos e estão advogando para que os direitos e deveres sejam cumpridos. Inclusive, a gente até tem um destaque internacional recente no âmbito privado, porque agora no início desse mês de maio, o Facebook anunciou os primeiros membros do seu comitê de supervisão, que é um comitê que vai vistoriar questões de controle de conteúdo e controvérsias dos usuários na plataforma. E um dos membros é o Ronaldo Lemos, que é o diretor do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, com a FGV, que é um dos maiores especialistas em direito digital do país.
Caramba, Nossa, que legal. muito bom. Só para ficar mais claro, né? E para explicar para quem não conhece ainda, como que foi esse início do protagonismo brasileiro, principalmente com o Marco Civil que você contou aqui? O que define exatamente esse Marco Civil? Só para ficar mais claro. O Marco Civil, ele era um projeto que já vinha, acho que, se eu não me engano, desde 2007. Inclusive começou com uma proposta desse grupo do Rio, do ITS, com a FGV, e passou por consultas online para todo mundo participar, todos os setores da sociedade participarem na formulação desse documento, e ele acabou sendo aprovado no contexto do Snowden, porque foi um contexto que o Brasil, como uma das vítimas, né, da espionagem americana, acabou tendo aí um capital político muito forte para confrontar os Estados Unidos e se juntar com a União Europeia no cenário internacional para advogar por uma descentralização da internet, digamos, que estava muito ali concentrado nos Estados Unidos. Então, o Marco Civil é uma lei que vem determinar os direitos e deveres de todos os atores que participam do ambiente online, desde os provedores de conexão, as empresas que atuam, até os usuários e o próprio governo. É uma lei que menciona, por exemplo, a questão de proteção de dados pessoais, mas não tão fortemente, especificamente, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente precisa tanto agora, e outros temas como a neutralidade da rede, por exemplo, que é a questão de você ter um tratamento igualitário para todos os tipos de conteúdo que você acessa pela internet, que um provedor de conexão não pode cobrar um preço diferenciado para você acessar o e-mail ou acessar o streaming, por exemplo, que é algo que foi revogado nos Estados Unidos no final de 2017. Então, o Brasil tem essa garantia por lei. Além de vários princípios, né, como respeito à liberdade de expressão, direito à privacidade. E continuando essa discussão, então, um pouco sobre leis, né, enfim, que visam, né, regular essa questão da proteção de dados, como que você acha, assim, que poderia se dar, por exemplo, seria possível um acordo ou um tratado internacional a respeito desse tema, algo que regulasse, assim, esse tema, né, tão polêmico em nível internacional? Eu acho que é necessário e é possível, mas talvez não tão cedo. Eu diria que é possível, mas por hora é improvável. Porque acontece que um acordo internacional, né, sobre proteção de dados seria excelente para facilitar o fluxo de dados, né, a troca de informações transnacionais, comércio eletrônico, uma série de serviços. E a própria lei europeia, a GDPR, ela estabelece que a União Europeia só vai fechar acordos com países que tenham um tratamento de dados equivalente. E você ter um certo nível de tratamento de dados também é um requisito para a entrada na OCDE. Só que a gente ainda tem hoje interpretações, eu diria, muito divergentes sobre como exercer a proteção de dados. E o próprio debate sobre a criptografia, que a gente já mencionou, e a definição de soberania digital, né, são exemplos, são narrativas concorrentes e que sem um consenso fica difícil traçar um acordo internacional. A GDPR na Europa é um excelente ponto de partida, porque ela forçou empresas de outros países a adotarem medidas. E porque essas empresas atuam na União Europeia e não querem perder esse mercado, né? E assim como também acabou influenciando a criação de leis semelhantes em países fora do bloco, como o Brasil. Mas a gente está vendo aqui também, internamente, né, no nosso país, que a lei já foi modificada do seu texto original e a entrada em vigor fica sofrendo adiamentos, né? Era para entrar em vigor agora em agosto, foi jogada para maio do ano que vem. Então, para o setor privado, uma configuração padrão, digamos, o mais próxima possível, né, de leis, facilitaria muito os serviços globais, essas empresas que atuam globalmente. Porque a adaptação e o atendimento dessas demandas, né, sendo mais únicas, facilitariam a adaptação dos serviços. Ou seja, o que atende à União Europeia atenderia ao Brasil também, por exemplo. Mas cada país tem as suas especificidades também, a gente não pode ignorar isso, né? Para construir as leis, tem um contexto, uma cultura que deve ser respeitada, mas ter um padrão assim mínimo global seria muito interessante.
E indo encerrar essa discussão, estamos vivendo esse momento, né, da pandemia, que temos notícias, né, sobre proteção de dados, sobre se isso é necessário, se isso não é, se isso é eficaz ou não. E para fechar, como é possível a gente conter o avanço da pandemia do coronavírus e manter a democracia sem invadir os dados das pessoas? Nós estamos vivendo o momento, né, da pandemia do coronavírus, né? Temos várias notícias sobre uma discussão sobre invasão de dados, se isso é correto, se isso não é. Então, como é possível conter esse avanço da pandemia sem ferir com a democracia e com a proteção de dados pessoais? Eu acredito que se a gente olhar para a nossa lei de proteção de dados, como eu já mencionei, a gente encontra muitas diretrizes úteis. Ainda que a lei não esteja em vigor, não significa que os atores não possam aplicar essas práticas, né? E mesmo porque as tecnologias elas estão aqui para nos servir, não o contrário, né? Que é uma perspectiva que acho que dominou um pouco aí esses últimos anos, né, no mundo todo. Então, o avanço da pandemia ele pode ser contido com bastante informação, em primeiro momento, né, e não desinformação, com educação e medidas como monitoramento agregado, que vem sendo feito, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, com o sistema de monitoramento inteligente, que agrega dados anônimos do deslocamento dos celulares, né, para medir o índice de isolamento social. Essa eu acredito que seja uma boa medida, desde que haja, né, a responsabilidade no tratamento dos dados. Mas acaba que não adianta você só exercer esse monitoramento se as políticas públicas não forem aplicadas, né, para conter as aglomerações que foram indicadas ali nos mapas de calor. Então, tem que ter esse casamento entre utilizar as medidas e ter uma eficácia prática. E outros mecanismos de monitoramento que utilizem os dados dos celulares, obedecendo os princípios expostos tanto na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira como na GDPR, por exemplo, na lei europeia, acredito que seja bastante suficiente para a gente lidar com essa crise agora de uma maneira eficaz, né? Ter a explícita finalidade daquele serviço de monitoramento, comprovar a necessidade daqueles dados para a formulação de políticas públicas, definir o tempo do uso e o descarte apropriado desses dados, garantir a transparência do processo todo, assim como ter salvaguardas, né, em caso de publicização dos dados, por exemplo, ou de algum incidente de segurança. Tem que ter todo um planejamento, uma preparação, mas dá para fazer, dá para utilizar os dados e ter medidas eficazes no combate à pandemia, sim. Ótimo. Uma notícia boa, né? No meio de tantas notícias ruins. Mas, bom, agora, última pergunta de fato, Jaqueline. Se você quiser sugerir, na verdade, algum livro, algum filme que você conheça e que recomende para as pessoas que querem se aprofundar no tema, pode ficar à vontade. Como eu adoro filmes e TV, acho que essa é a melhor pergunta do podcast. Bom, desde o caso do Snowden, né, a gente teve esse tema muito forte, né, na TV e no cinema, e livros também. Então, acho que a minha primeira sugestão seria o próprio documentário do caso do Snowden, que é o Citizenfour, ganhou o Oscar de melhor documentário, e também tem o filme que fizeram depois sobre o Snowden, com o Joseph Gordon-Levitt, que, se eu não me engano, chama Snowden, Herói ou Traidor. E a própria autobiografia do Snowden, que eu li recentemente, também muito boa, muito completa, para você entender o que ele fazia na NSA, como que ele conseguiu juntar todas aquelas informações para vir a público, divulgar para os jornalistas. É um livro bastante interessante. E nos filmes também tem um que eu acho que, principalmente para quem está estudando RI, é muito interessante, diria que quase obrigatório, que é O Quinto Poder, The Fifth State, é o título original. É um filme, se eu não me engano, de 2013. Ele fala sobre o Wikileaks e a figura do Julian Assange, que é um personagem aí muito relevante nesse contexto cyberpunk, né, que a gente vive desde a década de 2010 e que ainda hoje está preso, preocupantemente.
E então tem esse filme, tem o livro também, que é Os Bastidores do Wikileaks, que é escrito pelo cara que aparece no filme também, que trabalhou com o Assange na organização. Recentemente também a Netflix fez um documentário sobre o caso da Cambridge Analytica, chama The Great Hack, que é muito bom também para a gente entender esse caso e como que a gente está suscetível, né, no mundo online ao uso dos nossos dados, a influência nas eleições. Então é um documentário aí obrigatório para quem está acompanhando esse tema. E em TV, eu não posso deixar de recomendar Mr. Robot, que é uma das minhas séries preferidas, também acho que é obrigatória para quem estuda RI, porque ela expõe, ainda que de modo fictício, né, não é tão baseado assim em fatos reais, só um pouquinho, ela expõe essa pluralidade de atores que estão envolvidos, desde o mercado financeiro, na política e no cyberespaço, né, como que tudo está relacionado. Ali você vê as ações do Estado, as ações das grandes empresas, até o nível do indivíduo, que são, né, os hackers, ali o grupo de hackers, tanto os white hats, né, que são os hackers que agem aí bem intencionados, e os black hats, que são aqueles que cometem atividades ilícitas. E, por fim, só tem uma minissérie que eu também acho interessante comentar, que eu comecei a ver agora recentemente, nem terminei ainda, mas eu já quero recomendar porque me impactou muito, que é a Years and Years, da HBO. É do ano passado, eu só consegui ver agora. Ela tem uma pegada meio Black Mirror, assim, de prever algumas tecnologias um pouco futuristas aí, mas ela é bem mais política. Ela imagina os próximos anos aí, 2021, 22, 23, um futuro aí dominado pelas tecnologias e um aumento do populismo e do nacionalismo. Então é um cenário, assim, bastante interessante, bastante amedrontador também, mas acho que serve como um alerta para todo mundo. Legal, então. Bom, para finalizar, então, a gente agradece muito a sua presença aqui. Foi muito gostosa a conversa, espero que a gente volte, né? O episódio 2 do podcast sobre o caso do STF. O prazer foi meu, também adorei participar aqui com vocês.